noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Começando mais um podcast. Pode chegar, gente. Boa noite, então. E começamos mais um podcast, o nosso podcast rosa, né? Mês de outubro, mês rosa. Então, por isso só meninas hoje, nessa noite. Só as garotas. Isso. Nós vamos estar conversando sobre a palavra de Deus. E para conversarmos da palavra de Deus, nós temos as nossas amadas aqui. Só gente top, ó, de primeira linha. E aqui à minha direita, eu vou deixar aqui, cada uma se apresente, né? Aqui à minha direita, começando pela minha direita. Ana Rosa, né? Para mim é um prazer estar aqui com as gurias, né? Nesse podcast rosa, né? Por causa do Outubro Rosa. Para nós é um prazer estarmos aqui com vocês, gurias. Para mim também é um grande e enorme prazer misturado com um sentimento de surpresa e medo. Não, falando sério, um pouco assustada, mas com o coração disposto. Dá uma boa noite, quer mandar um abraço para alguém aí? Vou mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, pro Gélia e pra Camille, que me incentivaram um monte a estar aqui hoje, apesar do temor. Um grande abraço para eles. Meu nome é Leia e é um prazer estar aqui com vocês. Um pouco de medo também, Dani, estamos no mesmo barco. E isso o meu abraço em especial vai pro meu amigo Anthony. Um abraço assim bem apertado, meio assim esganante. Eu também quero dar esse mesmo abraço. Um abraço coletivo, então. Isso. E eu não tá ouvindo. E eu também, né? Para o Anthony também gostaria de mandar um abraço para os meus filhos, que estão com certeza nos ouvindo também nessa noite. Um mora ali em Marabá, no Pará, outro lá em Fortaleza, no Ceará, e a outra lá aqui em Cachoeira do Sul. E todos os ouvintes, né? Um abração e um beijo no coração de todos. E hoje o assunto que nós vamos falar, né, que nós vamos estar conversando, é sobre honra. E esse versículo está em Romanos 12, 10. E o que diz esse versículo? Diz o quê? Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram-vos dar honra aos outros mais do que a vocês. Falando sobre honra, para começar, o que vocês entendem que é honra? O que é honra? Começando aqui pela pastora. Misericórdia, Jesus. Porque nós vamos falar sobre honra. Preferindo dar honra aos outros. É isso que esse versículo fala. Mas para começar, como é que eu vou dar honra se eu não sei o que é honra? O que a senhora entende que é honra? Lendo a palavra, a gente ouve vários versículos que falam sobre honra como glória, né? A honra a Deus, eu estava vendo agora, honra a Deus, né? Como glória, e também fala que Deus dá honra ao homem, né? Que Deus honra o homem, então Deus ele dá a primazia, Deus ele dá a glória, a honra a nós, então honra também significa glória, né? Glória. Aí uma das coisas, um dos versículos que me chamou bastante atenção sobre a honra, né, que Deus dá ao homem, que ele, no versículo 4, né, a 8 de Salmo 8, que nos diz assim, eu quero ler para entender melhor, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e tudo pusesse debaixo de seus pés. Ou seja, Deus honrou, deu glória ao homem, né? Então, da mesma forma como esse versículo fala que nós devemos amar
cordialmente uns aos outros, né? Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Como tem outras versões, que foi a versão que tu leu, né? Mas esse versículo cabe bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, preferindo dar a honra, o respeito, o amor. Eu acredito que honra está dentro de tudo isso, porque Deus ele nos ama e Ele quer dar o melhor para cada um de nós. E da mesma forma, nós, como seus filhos, né, recebemos esse ensinamento do Pai. Assim como Ele nos ama, né, e nos atrai para Ele, Ele também quer que nós venhamos amar e atrair o próximo a nós também. Né? Então, nós vamos atrair as pessoas a nós por este mesmo amor que não deixa de ser honra, né? Que eu vejo assim que são 3 palavrinhas-chave: o amor, o respeito e a honra. Assim como Deus ele nos respeita, nos dá o livre-arbítrio, nós devemos amar o nosso próximo cordialmente, pacientemente, né? Com esse amor fraternal e sempre dando honra, dando glória, né? Beneficiando o nosso próximo. Eu acredito que honra seja isso, seja glória, seja presentear, seja dar ao outro o nosso melhor, né, para o nosso próximo. Como diz ali, né, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Né? Honra também vem de reverenciar, de valorizar. E valorizar também vem o amor. A gente valoriza aquilo que a gente ama. Verdade. Amar ao próximo é tu valorizar o próximo, é tu honrar ao próximo. Então, tudo isso vem englobado nessa palavra honra, né? Então, honra, tu estimar. O que tu estima? Aquilo que tu ama, aquilo que tu cuida, aquilo que tu honra, aquilo que tu dá valor. Dá valor, e o que Jesus disse? Amem uns aos outros, amar uns aos outros. E isso é a chave principal, é muito importante isso. Jesus já vinha trazendo para nós. Amar, honrar, respeitar, estar próximo. A gente cuida, a gente ama, a gente acolhe quem a gente quer bem. E Jesus quer que a gente faça isso com todos. Esse era o princípio dele, ele amava a todos, né? Verdade. Dani, eu estava pensando muito sobre essa questão de honra e avaliando, eu vejo que é uma palavra tão pequena, né? Honra, uma palavra com poucas letras. E se tu parar para ver, ela tem um peso muito grande, né? Quando a gente fala em honra, a gente sabe que isso abrange um leque de diferenciações que tu pode levar para muitos sentidos, que nem vocês falaram, concordo com o que a Ana falou, que a Leia falou. Só que eu acho que também a honra pode ser coisas bem simples. Eu não preciso tratar só bem aquele que eu amo. Eu posso tratar muito bem, honrar muito bem aquele que eu nem conheço. O amor de Jesus. Um simples gesto, né? Que nem a gente para e pensa assim, eu vejo hoje, avaliando, que a honra ela tem um sentido muito simples, não é, na verdade, uma palavra assim gigante. Ela pode ser, tu pode honrar alguém com um sentido muito, fazendo um pequeno gesto. Eu fui ler algumas coisas e fui me baseando e fui vendo que a honra diz que tu pode dar um bom dia, dar um sorriso, tu pode dizer um muito obrigada, um fica com Deus. Isso já é uma honra, às vezes, por alguém que tu nem vai ver nunca mais na tua vida. Mas sem querer tu tá levando essa pessoa ao mesmo sentido de honra do que seria o amor ao próximo, do que seria amar aquela pessoa, num simples. E também vejo que em relação hoje, o mundo hoje não nos exige essa honra em relação aos outros, nos exige só a nós. O meu eu ser honrada a minha imagem, ser honrado o que eu faço, eu vou honrar a mim mesmo uma vez, 20 vezes, 30 vezes. Só que o mundo diz que a gente deve fazer isso, só que a palavra de Deus diz que a gente não deve fazer isso conosco, e sim com o irmão, com o próximo. Conhecendo ou não conhecendo, amando ou não amando ele, em qualquer sentido, a gente tem que valorizar ele. E eu vejo hoje muito nítido nisso, a questão da honra num simples gesto. A gente que trabalha com atendimento ao público, às vezes a gente está atarefado, está correndo para um lado, mexe papel aqui, mexe papel ali. E às vezes as pessoas, tu atende as pessoas, elas passam até despercebidas de ti porque tu tá ali atarefada. Mas essa semana eu até tive de repente Deus já estava me preparando para estar aqui hoje para falar disso. Entrou uma senhora no atendimento e ela tinha um filho junto com ela, uma menininha, devia ter uns 5 ou 6 anos. E eu tava lá no meio daquele monte de papel e aquele menininho entrou e falou alguma coisa.
E ela disse pra mim assim, quando ela chegou na minha frente, tu viu o que ele disse? Eu disse, não prestei atenção, não prestei atenção. E ela disse assim, ele disse que tu era uma menina muito linda. Mãe, que menina linda. Aquilo eu parei assim, eu ouvi o que ela falou, eu atendi ela, finalizei com ela, eu disse, meu Deus, eu fui lá tomar uma água, eu disse, meu Deus, aquele menininho mudou o meu dia. Uma simples frase, de um elogio simples de uma criança humilde, que eu nem sei quando é que eu vou ver de novo na minha vida. Então ele me honrou naquele dia em que eu estava escondida no meio desse papel. Eu separei todo o meu dia, refiz toda a minha agenda, a minha preparação, e eu vi que isso foi uma honra, um simples elogio, uma consideração especial. Que é algo muito simples de se fazer a qualquer pessoa. Até um gato, um cachorro, passar a mão, fazer um carinho. Então tu vê que é simples, a palavra honra, ela é pequena, ela é uma palavra importante, ela é pequena, grande, mas ela é grande. Mas ela é simples. Ela é de peso, né? Ela é pequena, mas ela é grande. Isso. Ah, daí muda todo o teu conceito, né? Porque esse conceito da Leia de a honra é dar valor, né? Porque quando você tem algo de valor, por exemplo, tem uma joia, você coloca em qualquer lugar, você trata de qualquer jeito, você atira em qualquer lugar? Não. Então, é isso que entende a honra nesse sentido, né? De você dar o valor devido. Né? E ali interessante, preferindo dar honra, né, aos outros, considerando, né, os outros, né, dar o valor devido, não se achando melhor. Né? A questão da honra nesse sentido, né? Mas a quem nós devemos honrar? Tá? Nós devemos honrar aos outros. E a Bíblia é muito ampla no sentido de, né, aos outros, sim, aqueles que são, como diz, o que está debaixo da nossa autoridade, muitas vezes um funcionário, alguém que, né, os nossos semelhantes estão na mesma categoria, e também aqueles que são superiores. Então, a honra, na verdade, ela tem um nível, né? Tem um nível. Na verdade, a pessoa é uma pessoa de honra, né? Ela considera todos. O que vocês veem isso, a questão da honra? Quem deve ser honrado? Como isso? Todos. Não há diferenciação. Né? Porque perante Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem, ele não escolhe, né, ele nos escolheu. Né? Ele escolheu a todos nós, tanto é que Jesus morreu na cruz por todos. Né? Pelo bom, pelo ruim, pelo adúltero, pelo ladrão, pela prostituta, enfim, todos. Então, da mesma forma que Jesus fez e morreu, né, nós também devemos aprender com ele isso, né? E como foi falado em Filipenses, Filipenses 2,3, fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, o outro, por pior que ele me trate, por pior que ele faça, né, contra alguém, ou contra mim, vamos dizer assim, dando um exemplo, né, eu não vou tratar ele da mesma forma. Então, na verdade, se eu lhe desonrar, a senhora vai me desonrar também? Não posso dizer o mundo diz não que pode. sim. No mundo, isso acontece assim, eu não vou levar desaforo para casa, né? A primeira coisa que o pessoal fala, a linguagem do mundo é essa. Mas eu não vou levar desaforo para casa, eu tenho que retribuir, eu não vou me calar, ninguém quer se calar. Né? Enquanto que a palavra nos ensina o quê? Não façais por contenda ou por vanglória, né? Filipenses 2,6 está falando isso, mas por humildade. Sendo humilde, cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando eu faço isso, se todos fizessem isso, não existiria superioridade e não existiria o toma lá da cá. Todo mundo se respeitaria, se honraria. Uma igualdade. E haveria uma igualdade. Até eu estava olhando ali, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro.
Quando eu tenho interesse pela figura do outro, eu tenho respeito pelo outro, eu me coloco no lugar do outro. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. No momento que você se coloca nessa posição, que coisa deliciosa que a Dani teve. Que momento que caiu aquela ficha dela e ela, pô, sabe? Que bênção desse simples, menino. Né? Um simples gesto, que de repente tu tá aqui, ó. E aí a Dani toma lá um atendimento ao público, vem uma pessoa mal-humorada e dá um talagaço na Dani, a Dani já tá a milhão, vem o menino e te acalma o coração. E que nós possamos ser essa pessoa que acalma o coração. Que nós possamos deixar Deus nos usar para nós honrarmos as pessoas e sermos esse ser diferente que acalma o coração. Que transmite o amor fraternal, sim, que honra as pessoas, que nessa roda possamos honrar e ser honrados. E é algo bem simples, né? Muito simples. Deveria ser um exercício diário isso, né? É um exercício diário, né? A gente, independente de como alguém nos trata, se é bem ou não, mas eu ter esse respeito, esse cuidado de tratar o outro com carinho, com respeito, até mesmo para ajudar essas pessoas, né? E é tão tremendo porque uma palavra branda, como diz a palavra de Deus fala, né? A palavra branda, ela desvia o quê? O furor. Então, às vezes a pessoa vem com tudo para cima de ti, mas se tu chega com carinho nela, se tu respeita ela nesse sentido, né? De levar ela, de mostrar para ela, não, olha, não é bem assim, mas deixa eu te ajudar nisso, você vai estar ajudando aquela pessoa, né? E a gente já teve muitos exemplos disso. Quando você trata a pessoa com amor, com carinho, né, é diferente. E às vezes tu nem sabe que tu tá ajudando ela. Só por um comportamento, um gesto, uma palavra diferente, de honra, simples, tu já mudou o dia daquela pessoa, tu já mudou a história daquela pessoa. É aquilo que tu falou, tu estava atarefado, tu estava dentro, né? Então, às vezes as pessoas estão, hoje no mundo, as pessoas estão assim atarefadas, né? Então, cheias de problemas, elas já vêm assim, já cheias de problema para você, ou lá no seu trabalho, querendo que tu resolva aquilo ali. Ela quer resolver aquilo ali. E chega com tudo, né? Chegando, né? Às vezes com grosseria e tudo, mas porque ela tem algum problema que ela precisa ser ajustado. E a gente pode fazer a diferença, nós devemos fazer a diferença, né? Nós temos que ser a diferença. Honrando essas pessoas, fazer a diferença. Então nós temos que nos antenar para isso, né? Fazer a diferença. E é interessante, assim, que a gente vê muito falar em honrar. Eu honro o pai e mãe, eu honro as autoridades. Mas a questão de não honrar aquele que é menos, né? Ali o mais simplesinho. Por exemplo, o que adianta nós termos, por exemplo, ter um doutorado, ser alguém assim, você chega onde você mora, por exemplo, trata o porteiro lá que te serve, você trata com menosprezo, né? E como vocês veem isso? Né? Em que nível nós temos que honrar? Que nível? Como, pastora? Como que tem que ser a honra? Só as autoridades, eu honro a Deus. A gente vê muito essas palavras. Eu sou a pessoa que eu honro a Deus, eu sou uma pessoa de honra. Mas, eu honro as autoridades. Como vocês veem isso? Como tem que ser essa honra? Acho que a honra não pode partir só do falar, né? A honra tem que ser do agir. Eu falar que eu honro tu como minha pastora, ok, aí eu virei e já fiz diferente, já falei mal, já disse um monte de bobagem. Então não é só o falar, é o agir. A honra ela engloba muita coisa, né? É naquele momento que a pessoa precisa, né, de uma atenção, de um carinho, tem que honrar naquela hora, né, independente do que ela está fazendo. Sim. E todos, independente, né, de quem às vezes mesmo que a gente não concorde, quando a gente até, inclusive quando eu oro, quando eu vou orar sobre superiores, prefeitos, governadores, muitas vezes eu não concordo com o que é feito, mas eu preciso honrar aquilo, mesmo que eu discorde. Então eu acho que uma autoridade está acima de mim e é necessário que a gente tenha essa maturidade, de saber diferenciar isso, né? Que mesmo que tu não concorde, a gente é necessário que se tenha a honra.
um determinado momento tu vai conseguir fazer a diferença. Mas naquele momento em que tu não pode fazer isso, tu tem que manter a honra. A palavra nos ensina a honrar a todos, né? E as autoridades, muito mais ainda, independente delas, do que estão fazendo, né? Nós temos que honrar, porque a autoridade... A honra, ela cria uma proteção espiritual. Ela, além de ser uma educação, ela é uma proteção espiritual, porque tu tá cumprindo o que... Os princípios, os princípios dos mandamentos, né? Então, ela... E você acha que a questão de você obedecer, se você está obedecendo, você está honrando? Só obedecer é honra? Só obedecer é honra? Eu acredito que sim. Só obedecer. Se você faz aquilo que eu te mando, você está honrando? Depende, se eu não estou falando mal, eu estou fazendo contrariada, estou fazendo porque tu está me mandando, aí não é honra. Então, nem sempre... O que a senhora acha, pastora Ana? A senhora acha que se eu simplesmente obedeço, eu estou honrando? Difícil? Tem que obedecer e honrar, né? São duas coisas diferentes? São diferentes, né? Obediência e honra. Obediência e honra. Eu tenho que obedecer, né, minhas autoridades e tenho que honrar. Ou seja, eu honro a autoridade, mas às vezes eu não... Vai ter momentos que eu não vou... Eu não preciso concordar. Não concordo com aquilo. Mas vou acabar fazendo. Dependendo do que a palavra diz, se é contra a palavra... Eu tenho que seguir os princípios bíblicos. Sim. Eu não posso me desvirtuar disso. Nem sempre o que eu vou, o que tu vai fazer, tu vai obedecer, pode ser que seja correto. Eu vou obedecer porque eu preciso fazer isso. Mas eu tenho que deixar claro a minha opinião que eu não concordo com isso. Porque depende do tipo de obediência que essa pessoa está te pedindo. Porque a honra sempre vem de um superior. Esse ponto abrange... Não, mas aí vai para outro lado, né? Vai puxando vai criando. Mas sempre que... Quando eu honro, eu obedeço? Eu acredito que sim. Pastora. Honrar a autoridade, honrar a Deus e obedecê-lo sempre. Eu acredito que sim, tem que honrar e obedecer, né? Porque Deus é um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, na questão... Só que nós estamos falando a questão do homem. Outros, mas a questão dos outros eu tenho que honrar. Tenho que honrar, dependendo da situação, não posso obedecer, se for contra os princípios de Deus. Daí vem que ela fala. Se for contra os princípios de Deus, eu já não posso obedecer. Se a palavra diz que não e vem alguma autoridade, não, tu tem que fazer, então eu prefiro obedecer a Deus e não a autoridade, né? Mas eu não vou deixar de honrar essa autoridade. Vou honrar porque é uma autoridade, mas não posso obedecer por causa da contra os princípios de Deus. Isso ficou difícil. Porque ficou difícil, né? Foi difícil. Você daí está saindo fora dos padrões de Deus, daquilo que está na palavra. Não podemos sair porque, na verdade, como diz a palavra de Deus mesmo, você deve honrar mais, a honra deve ser a Deus. Prefira dar honra a Deus do que a homens. É verdade. Então, a nossa honra... E é interessante isso, nós vamos ter muito assunto em relação à honra. A honra ela né? Porque é justamente isso, nós vamos falar na honra em todos os níveis. É uma palavrinha pequena, mas porque forte. A questão de quando você honra a Deus, você vai... Porque Deus diz o quê? Que nós temos que amar uns aos outros. Quando você honra a Deus, você dá valor àquilo que Ele fala, você vai honrar as pessoas. Eu acho que vem de cima para baixo a questão da honra. Né? Tu não tem aquele negócio que vai dizer assim, eu honro a Deus, mas eu não vou honrar meus colegas. Né? Eu não vou honrar aqueles que são iguais. Não vou honrar meu chefe. Não vou honrar meu chefe, porque a palavra diz que nós devemos, os servos têm que estar sujeitos ao seu senhor. Nós não somos mais escravos, mas, né?
estão sujeitos a uma autoridade. Agora, se eu tenho o meu patrão lá, simplesmente eu disse, não vou fazer isso. Eu estou desonrando. Eu estou dizendo, eu não estou nem aí para o que você está vendo. Então, nesse lado do sentido empregatício, assim, já trazendo para o ministério, para dentro da nossa igreja, né? Que nem diz ali em 1 Pedro fala, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então quer dizer que todos nós temos um dom e dentro do ministério de uma igreja a gente tem que servir, independente do que for, né? E isso desde que esteja conforme diz a palavra de Deus, né? Então eu acho que esse realmente o texto, o título honra, vai nos levar para um leque de opção. No trabalho é uma opção, no ambiente familiar é outra, na igreja é outra. Então é muito difícil abranger esse assunto, porque tu tem muitas opções intitulado no mesmo título, né? É bem difícil. É complicado. Leia, você acha que você é uma pessoa que honra? Honra em todos os sentidos que nós estamos falando aqui. Como eu posso dizer assim, eu tento ser melhor a cada dia. Né? Eu acho que todos os dias eu tenho que rever o meu dia, aquilo que eu fui falha e pedir para Deus me ajudar a melhorar a cada dia. Porque somos falhos, mas até em situações no trabalho eu tenho trabalhado bastante porque eu tenho um grupo de, como se diz, diferença de gerações, né, que são umas meninas bem mais novas, que não vêm com essa linha de pensamento de honrar o chefe, honrar as pessoas mais velhas, honrar uma posição, de repente nem é uma pessoa mais velha que tu, mas tem uma posição um pouco maior do que a tua, né? E isso é bênção para a tua vida, né? Independente se tu é uma pessoa cristã ou não. Isso é honrar o pai e mãe. Por que a Bíblia diz para te honrar pai e mãe? Isso é bênção para a tua vida, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então, a honra, ela vem desde berço. É uma cultura. Desde pequeno lá de casa. Né? Então, é uma coisa assim que eu aprendo em casa e isso tem se perdido. A tendência seria aumentar, né? Nessas gerações. E ela tem reduzido. E ela tem se perdido. Então, isso é uma coisa que eu procuro buscar me reeducar todos os dias, para que eu possa honrar a Deus acima de todas as coisas e estar no centro da vontade dele, para que ele me ajude a honrar as pessoas certas, a seguir o caminho certo. A Leia falou tudo. Obrigada, Leia. Falou tudo! É isso aí! Eu concordo com a Leia também, né? Eu concordo. Eu também, Leia, tenho me esforçado bastante, né? Eu converso muito com meu esposo sobre isso, a gente conversa muito, a gente se ajuda muito nessas conversas, porque o que eu digo assim, eu tenho me esforçado muito, né, para fazer o melhor, para glorificar Deus, para honrar Deus, mas também para edificar o meu próximo. Sim. Né? Então, como nós estamos nessa terra e a gente convive com pessoas, né, bem racionais, a gente tem que usar, né, aquilo que Deus tem nos dado para edificar o nosso próximo, seja ele quem for, edificar, no honrar, no amar, no ajudar, né, ensinando a palavra, enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer para edificar o nosso próximo. Então eu tenho me policiado, e não é fácil. Não é fácil. E a gente vê nas gerações, desde as criancinhas assim, ó, antigamente, né, gerações passadas, eram ensinadas a honrar os pais desde pequenininho, pedir a bênção, né? A bênção, né? Os nossos filhos nós ensinamos desde pequenos, pedir a bênção. Até hoje eles ligam, bênção pai, bênção mãe, né? WhatsApp, bênção mãe, ele vai, Deus te abençoe, porque é honra, é bênção, quando nós honramos, quando a gente pede a bênção aos pais, né, isso é divino, a bênção vem de Deus. Né, como pais, como autoridades, a gente vai abençoar os filhos, então nós temos que, desde pequenininho, pede a bênção para o vovô, para a vovó, para o papai, para o tio, né, até com as autoridades espirituais a gente costuma fazer isso, né, de honrar, de senhor e senhora. Hoje ninguém mais falta honra nisso, né?
Hoje tu vê assim, os membros, antigamente, bênção pastora, né? Hoje é tu pra cá, tu pra lá, ninguém respeita mais ninguém. Então, se nós que somos adultos fazemos isso muitas vezes errado, o que a gente está ensinando para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Então, se alguém tem que fazer diferença e honrar, somos nós. Uma honrar a outra. Nós Sim. somos a luz e o sal. E o sal. Que possamos fazer a diferença, né? Exato. Então, nós estamos aqui para temperar e iluminar. Iluminar. Na medida certa. Verdade. Então, nós que temos que fazer a diferença, né? Começar por nós, né? Nos honrarmos, nos respeitarmos, nos amarmos, né? Dar sempre a primazia ao outro, colocar sempre em primeiro lugar, não você. Muitas vezes, mesmo que eu não concorde com alguma coisa, mas eu respeito, te respeito, eu vou te respeitar. Não concordo, mas eu respeito, né? A gente conversa muito com eu e meu esposo sobre isso, no casamento mesmo. Eu respeito. A gente conversa, olha, mas eu não concordo, mas eu respeito o que tu está falando. Né? Porque são cabeças diferentes, mas a gente tem que aprender a respeitar, amar, né? E a honrar. Eu acho que até para nós que somos mulheres, né, fica muito mais simples praticar esse exercício dentro do nosso lar, porque com essa diferenciação entre mulher e homem, a gente consegue lidar melhor com isso. Então, fica até lançado aí para quem estiver nos ouvindo, um exercício para a semana. Começa pelo seu lar. Honra o seu marido, honra o seu filho, Dá valor. Dá valor. Porque muitas vezes, até nós estávamos conversando com a pastora a respeito disso, que muitas vezes você tem que honrar teus filhos. Não, meus filhos eles têm que obedecer, eles que têm que me honrar. A gente tem muito essa visão que o de baixo para cima tem que honrar. Sim. Eu sou pai e mãe, eles têm que me honrar. Mas nós, como pais, também temos que honrar, dar valor aos nossos filhos. E isso é uma cultura que precisa ser mudada. Sim, diferente. Resgatada. Ser resgatada. Eu achei tão interessante que nós estávamos falando, vocês estavam falando aqui, foi se perdendo. E é tempo de nós restaurar. E a gente vê assim, honrar para baixo também, né? Porque a gente só pensa para cima. Eu tenho que obedecer às autoridades, eu tenho que honrar as autoridades, eu tenho que honrar quem está acima de mim. E é interessante isso. Porque é tão fácil eu chegar no médico e dizer o doutor fulano de tal, o senhor, eu chegar numa audiência, o senhor, o juiz, isso, e o resto, né? Quer dizer então que eu devo honrar só o doutor, só o mestre, devemos dar honra a quem tem honra, sim, né? Tem sua posição? Sim, não devemos, não estou menosprezando, Sim. Mas a honra escalada, existe a honra escalada. É verdade. A gente começa em casa, né? E começa por mim. Começa por nós, né? Dentro de casa, ensinando os nossos filhos a honrar primeiramente a Deus, porque é mentira alguém que diga eu honro a Deus, mas não honra seu pai, não honra sua mãe, não honra ninguém, não desrespeita. Né? E nós temos que começar a fazer diferença aonde nós estivermos, né? Seja no ministério, seja no trabalho, seja na rua, né? Seja entrar num ônibus, quem é autoridade no ônibus, né? Que eu tenho que honrar, né? O motorista, é o cobrador. A gente não pensa nisso, mas são pessoas, né? Que estão ali nos servindo, mas nós temos que honrar essas pessoas, né, por ela estar naquele lugar que é honrado, como cobrador, como motorista, ou seja, onde nós formos, né? Se as pessoas pudessem ter consciência, o gari, que 1% de que tudo que tu faz com honra tu ganha de bênção, dobrado, as pessoas agiriam totalmente diferente. De repente até para um próximo, né, podcast, de repente os benefícios da honra. A Leia deu uma pista ali, né? Os benefícios, o que traz de benefício quando nós temos essa cultura de honrar as pessoas, né? Interessante que, de repente, para ficar com o próximo, né? Em 1 Samuel 2,30 fala o que Deus diz quando ali está os filhos, quando Eli tem os seus filhos, o que Deus diz a respeito dos filhos de Eli? Eli, tu honra mais os teus filhos do que a mim. Depois ele fala lá, né, que Deus diz assim, lá no versículo 30,
eu honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezarem. Então, isso com certeza, se nós for falar aqui, vai falar uma noite inteira sobre honra. E aqui o próprio salmista aqui fala, né, 84:11b, que o Senhor dará graça e honra e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Né? Então, retidão, né, sermos retos, íntegros. Tudo isso, né, a honra. E interessante assim, ó, quem nós somos? Deus ele vai honrar aqueles que honram a Ele. Quem nós somos? Nós somos aqueles que estão abaixo de Deus. Então, é por isso que hoje nós tratamos do assunto, o que nós falamos hoje? Justamente sobre isso, né? Nós honrar aqueles que também são, né? Talvez não só para cima. Não só para cima, porque Deus também Ele honra. Honrarei aqueles que honrarem a Ele. Sim. Então, a honra, ela é... Na maioria das vezes a gente não olha aos lados nem para baixo, né? É sempre a questão de honra, sempre pro superior. Sempre pro superior. Mas a gente não valoriza, né? Aquele negócio assim, ó. Quantas vezes eu já vi pessoas assim, de uma posição, às vezes tem alguém que está numa profissão ali de um serviçal, às vezes menospreza, trata de qualquer jeito. Se a pessoa às vezes está limpando, ou fulano, sabe assim, ser grosseiro. Uma palavra. Né? Numa palavra, às vezes assim, ó, não dando honra, não dando respeito. Então, é tão interessante, ficando para uma... Acho que agora o nosso tempo está encerrando, chegando ao final, né, do nosso podcast. Podcast. Pode chegar. É que pode chegar, que a Lemô às vezes tem que falar um pouquinho atravessado. O outro me vai, podcast, fala certo. E, então, deixando para a próxima semana, 1 Samuel 2:30 lá, sobre que Deus vai honrar aqueles que honrarem a Ele. Faça as considerações finais. O que você pode deixar uma palavra sobre honra, sobre o que nós vimos hoje? Se quiser dar um beijinho, um abraço, né, mandar uma... Ó, beijinho, ó, feliz. Um beijinho a todos, um beijo no coração de todos aqueles que nos ouvem, né, e que esse podcast, né, possa estar ajudando muitas vidas, né, principalmente dentro da sua casa, que é o mais importante, porque é o nosso, onde está do nosso lado, nosso esposo, nossos filhos, nossa parentela, todos aqueles que estão à nossa volta, que a gente possa honrar cada um, né, para a glória de Deus, né, e honrar essas pessoas, honrar os filhos, honrar o esposo, enfim, todos aqueles que estão à nossa volta, que nós venhamos a honrar, né, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos amar, respeitar e honrar um ao outro. Eu digo que para nós mesmos, reforçar o Romanos 12:10, e quem estiver nos escutando, que leia, releia, busque mais referências sobre isso, porque é um texto curto, mas ele é de estudo, né? Então fica um exercício da semana, além de nós tentarmos praticar isso já no nosso lar, né? Fazendo uma diferença. Eu deixo aqui: nada nem ninguém deve ser honrado mais do que Ele. Ele é Deus, Rei e nosso único Senhor e Salvador. A Ele toda a honra, glória e louvor e adoração, hoje e pelos séculos dos séculos. E como palavra rema, eu deixo o amor fraternal. Honramos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. Amém. Amém. Realmente a honra nos ensina muito, né? Nós temos benefícios e a gente tem que buscar esses benefícios através da honra, né? Então a gente sabe que Deus é um Deus de honra. Ele nos honra, se nós honrarmos, Ele vai nos honrar, né? Então isso nos ensina muito, porque nós vivemos uma cultura que não sabe mais honrar, não sabe mais dar valor, né? Nós vivemos num país que é onde a gente vê que fala mal de autoridades, então isso você está desonrando. Não é que você concorde com as coisas que as pessoas... Então, nós vivemos, então nós precisamos resgatar. Então, para mim foi maravilhoso esse podcast, né, para aprender sobre a honra. Então, até a próxima semana. Fique com Deus. 1 Samuel
Eu já tinha falado ontem. 1 Samuel 2,30, né? Que Deus, o que ele diz? Que honrarei aqueles que me honrarem, mas também tratarei com desprezo aqueles que me desprezarem. Fica o assunto para a próxima semana, que vai ter muita coisa ainda para... Simples assim. Verdade. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço a todos. Beijo no coração.